Igreja de Cristo, no ABCD. Como o Francisco já disse, nosso propósito aqui é de falar de Deus, é espalhar as boas novas. Então, você sinta muita vontade essa manhã, que esse local que Deus nos preparou, que possamos utilizá-lo para engrandecer seu nome. Amém? Amém. Espero que vocês se sintam à vontade, se sintam bem nesse local. Tudo isso foi preparado para vocês, claro, para adorarmos nosso Deus aqui, mas tudo o que foi feito aqui foi para recebê-los aqui hoje com o máximo de zelo, com o maior conforto possível. Esperamos que vocês se sintam muito bem. De antemão, quero agradecer a todos os irmãos, visitantes, pessoas que contribuíram aqui para essa obra. Não foram só a igreja, mas outras pessoas que eu nem conheço, mas eu sei que contribuíram aqui para a gente estar hoje aqui, poder cultuar o nosso Deus. Muito, muito obrigado. Como o Levi mesmo disse, a honra e a glória seja ao nosso Deus. Amém? Bom, hoje eu quero compartilhar aqui a vida de um homem que depois de Cristo serviu e assim, de forma significante, de forma muito expressiva no avanço do reino de Deus. É um homem que, se não me falha a memória, ele escreveu metade dos livros do Novo Testamento, se não me engano, acho que foram 13 livros. É um homem que serviu incansavelmente para que a palavra de Deus fosse pregada a todos os confins do mundo. Não sei se vocês sabem quem é essa pessoa. Exato. Paulo de Tarso. Então eu queria pregar, falar um pouco sobre a vida de Paulo, tirar algumas lições, alguns exemplos da vida de Paulo, mostrar quem era Paulo antes e depois da sua conversão. Paulo antes e depois de conhecer a Cristo. Amém? Mas antes vamos começar com uma oração. Deus, obrigado por essa manhã, podemos estar aqui reunidos em Teu nome, poder ver para essas pessoas aqui, esse local que o Senhor preparou. Obrigado porque o Senhor cuidou de tudo, o Senhor tem cuidado de tudo. Até aqui, Deus, o Senhor possa abrir, Pai, as mentes, os corações, para podermos entender, compreender a Tua palavra e sairmos aqui com o coração disposto a servi-lo, Pai, mais intensamente, a entregar para nossos corações ao Senhor. Pai, obrigado pelas vidas que estão aqui, por tudo. Te oramos, te agradecemos, em nome do Filho Jesus. Amém. Amém. Bom, então, eu vou pedir para que vocês possam abrir suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Então aqui, esse capítulo, ele fala sobre a conversão de Saulo ou de Paulo. Então quando fala Saulo e Paulo são a mesma pessoa, é que Paulo era o nome romano dele. Então algumas pessoas falam que depois da conversão de Paulo, o seu nome foi mudado para Saulo, mas na verdade, ou melhor, depois da conversão de Paulo, de Saulo mudado para Saulo, né? Paulo, desculpa. Na verdade não é isso, é Paulo mesmo. Então, eu vou falar sobre o encontro que Paulo teve a caminho de Damasco, quanto que ele teve com Jesus Cristo. E nesse momento a sua vida foi transformada. E quando nós temos um encontro com Jesus, é difícil a gente não mudar nossas vidas. Quando nós temos um encontro marcante com Jesus, é impossível nós não nos rendermos a Ele. E a gente vai ver aqui a vida de Paulo. Então o tema dessa pregação hoje é a caminho de Damasco. Então, só para contextualizar, introduzir aqui um pouco o texto. Paulo ele tinha acabado de consentir com a morte de Estevão. Se você ler o capítulo 8, Estevão era um homem que servia muito ao ministério de Deus. E Paulo, Estevão é apedrejado,
e Paulo ele consente, ele aprova com a morte de Estevão, que Paulo ele perseguia, né, os cristãos. Irmão, deixa eu só marcar aqui o meu tempo. Senão dá um desconto, né? Vou descontar aqui uns minutinhos. Mas, se você ler um capítulo para trás, vocês vão entender um pouco essa história. Então, depois, a igreja que nesse momento já tinha sido implantada em Jerusalém, e aí os apóstolos já tinham começado o seu ministério, e houve uma grande perseguição, né, dos discípulos, as pessoas que serviam a Deus. Então a igreja foi dispersa por conta da perseguição, e cada um foi para um canto pregar. Estevão foi, e aí ele foi apedrejado. Então Paulo ele vai sob a autoridade das sinagogas, ele vai então perseguir a igreja em toda aquela região. Então ele sai de Jerusalém, ele vai até Damasco. Então Damasco fica uma cidade na Síria, cerca de 150 quilômetros, né, de Jerusalém. Demorava em torno de uns 7 dias, né, de caminhada para chegar lá. Uma pessoa bom físico, não seria meu caso, demoraria acho que um mês para chegar lá. Mas demorava cerca de uns 7 dias, uma semana, para poder chegar até Damasco. Então nesse caminho, Paulo ele tem a sua vida transformada. Vamos ler então, capítulo 9, Atos capítulo 9, versículo 1, a conversão de Saulo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Até aqui, irmãos, a leitura. Então, a gente vai ver aqui a vida de Paulo antes e depois. Então, Paulo era um homem impiedoso, destemido e decidido a acabar, a perseguir a todos que pertenciam ao caminho. E caminho que é esse? Se nós lemos João 14, versículo 6, o que Jesus fala? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, era esse caminho, né, que Paulo perseguia. E no versículo 1 fala que enquanto isso, depois da morte, né, de Estevão, enquanto isso Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ou seja, Paulo ele só pensava em perseguição, ele só pensava em destruir a todos que serviam a Jesus Cristo. Se nós formos pensar humanamente, Paulo seria uma pessoa assim que, aos olhos humanos, a gente não teria nenhum apreço, né, pela vida dele. Paulo era um inimigo declarado de Jesus Cristo. E ele perseguia a todos. E quando ele perseguia, ele não só perseguia, mas ele exterminava as pessoas. Estava estudando um pouco, ele até matava as pessoas. Ele aprovava isso. E ele achava que ele estava fazendo isso era algo correto, era algo bom diante de Deus. E ele fazia isso com muita frieza, ele fazia isso muito bem feito, infelizmente. Então ele prendia aqueles que... E Paulo ele se achava, né, usado por Deus, né? Ele achava que fazendo isso, perseguindo as pessoas, prendendo a todos, homens e mulheres, ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. E a pergunta, irmãos, que eu quero já deixar aqui de primeira para a gente meditar, para a gente refletir,
Quanto de nós agimos segundo as nossas intenções, segundo as nossas pretensões, achando que estamos fazendo a vontade de Deus, achando que estamos sendo usados por Deus, quando na verdade nós estamos fazendo o que Deus reprova. A gente vê Paulo, ele faz isso com muita convicção. Ele fazia isso porque, para eles, os cristãos daquela época estavam pervertendo, estavam fazendo algo indo contra a lei. Então Paulo, só para a gente entender um pouco mais quem era Paulo, Paulo era um fariseu muito zeloso, ele sabia muito da lei, ele conhecia muito, tinha muito conhecimento, então ele foi usado muito de forma expressiva para perseguir os cristãos. Então Paulo não era qualquer pessoa, então ele ia com tudo, com toda a sua força, perseguir a todos os cristãos. E ele fazia isso, como eu já disse, consciente. E aí a pergunta, irmãos, e aí para a gente poder meditar, né, a gente precisa tomar esse cuidado, porque às vezes a gente seguimos a Deus com o nosso próprio senso de justiça, achando que o que nós estamos fazendo é para Deus, quando na verdade nós estamos fazendo, a gente vai falar, poxa, eu não roubo, eu não mato, né? Mas só que em outros momentos nós fazemos coisas que não agradam a Deus, que reprova. Então, pensando um pouco mais sobre a vida, né, de Paulo, descendo um pouco, no versículo 3 fala, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então Paulo tem um encontro inesperado, marcante, inconfundível com Jesus Cristo. Jesus Cristo aparece para ele de forma que ele não tinha como falar. Foi emoção, foi uma outra pessoa, mas foi algo marcante. E a partir desse momento, nós vamos ver que a vida de Paulo começa a ser mudada. Se a gente for pensar, quem era Paulo? Por que Cristo escolheu Paulo? Já tinha os 12 apóstolos já escolhidos, já tinha começado o ministério. E por que então a gente pensar num homem que perseguia a igreja, né? Um homem que perseguia a Jesus Cristo? Então, aos olhos humanos, Paulo seria a última pessoa que nós, né, se fosse nós aqui, pelo menos fosse eu, seria a última pessoa que eu escolheria ou convidaria para servir Cristo. A gente já vê mais para frente que as pessoas tinham medo de Paulo, né? Quando ele se converteu, as pessoas falaram assim, será que é, né? Ou seja, as pessoas não tinham nenhuma expectativa, né, pela vida dele. E trazendo, né, para nós hoje, uma lição para nós, às vezes as pessoas olham para nossas vidas, ou a gente mesmo olha para a gente e pensa, poxa, eu não tenho expectativa de vida, não tenho mais solução, eu não tenho mais como mudar a minha vida. As pessoas olham para você e falam, isso daí é um caso perdido. Na verdade não, mas Cristo, Ele tem uma visão por nossas vidas, Ele tem um apreço por todos nós. E é isso que eu gostaria de trazer como lição para nós, né, essa manhã também. Então, no versículo 3 e 4, depois do encontro que Paulo ele tem com Cristo, ele cai por terra ao ver a luz e a voz de Cristo. Como eu disse, irmãos, quando nós temos um encontro com Jesus Cristo, é difícil a gente permanecer de pé, é difícil a gente não cair por terra, assim como Paulo fez, né, de ouvir, de ver a Cristo. E Paulo era um homem que tinha autoridade, mas quando ele viu a Cristo, ele não se hesitou, mas ele caiu por terra. E pensando nisso, às vezes a gente fica relutando nos nossos corações, a gente tem um encontro com Cristo, mas nós ficamos relutando, a gente não quer reconhecer Jesus Cristo em nossas vidas. E Paulo aqui, de imediato, ele reconheceu, ele entendeu, a gente vai ver isso mais para frente, a gente já leu. Paulo ele pergunta, no versículo 4, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue?
E às vezes a gente fazemos igual a Paulo, né? Nós perseguimos a Jesus, não com as mesmas práticas aqui que Paulo fazia perseguindo os cristãos, mas muitas vezes nossa desobediência a Deus, muitas vezes quando nós não damos ouvidos para aquilo que Deus quer para nossas vidas, nós acabamos sendo um perseguidor de Cristo. Não um perseguidor declarado, mas indiretamente a gente acaba se opondo a Cristo. E a gente precisa tomar esse cuidado, né, para a gente não ser, né, a gente achar que o que nós estamos fazendo, o fato de eu estar na igreja, o fato de eu servir a Cristo, eu achar que eu estou fazendo a vontade de Deus. Porque Paulo ele pensava isso, ele achava que estava fazendo, cumprindo fielmente o que Deus pediu. Mas Paulo ainda não tinha entendido, não tinha tido esse encontro marcante com Jesus Cristo. Então, irmãos, Paulo seria um homem perdido, condenado ao inferno, sem qualquer esperança, sem qualquer expectativa de mudança de vida. Uma vez que ele era um homem já que falaram que eu persigo a Cristo, ele falava isso com convicção. Então, aos olhos humanos, você não serviria. Então, a gente precisa ter mais visão pelas pessoas, né? Às vezes a gente fala algum familiar, uma pessoa que nós conhecemos, fala, cara, esse daí já era. Então, de perseguidor, Paulo ele se torna perseguido. Uma coisa interessante que aí nós vemos no versículo 7, que diz assim: os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Não conseguiu ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu, nem bebeu. Se a gente faz uma leitura rápida aqui, a gente não passa batido, é interessante a gente pensar um detalhe da riqueza aqui, né, que quem escreveu, Lucas, né, escreveu o livro de Atos, e ele fala que por 3 dias Paulo não comeu, esteve cego, não comeu, nem bebeu. Eu fiquei pensando, mas por que ele colocou 3 dias? Por que ele registrou, né, esse detalhe de 3 dias? Se a gente for pensar, não podia ser, de repente, só aquele momento que ele esteve com Cristo, que ele viu a Cristo por algumas horas, por um dia, por 2, mas porque por 3 dias Paulo esteve cego. E esse jejum que ele fez, não sei se foi espontâneo ou não, mas o que levou Paulo a jejuar, porque ele ficou cego por 3 dias. E aí, meditando, eu falei, poxa, talvez se Paulo aí ficasse, se ele não se voltasse a ver já naquele próximo instante, depois que ele viu a Cristo e aquele brilho, né, intenso que o cegou ele já voltasse a ver, talvez Paulo aqui ele continuasse com o seu plano, que era de ir até Damasco e perseguir, a destruir a todos que serviam a Cristo. Mas não, ele ficou 3 dias ali cego. E às vezes, irmãos, a gente estamos nessa mesma situação. Às vezes a gente fica vários e vários dias lutando, e aqui nós vemos aqui um começo de transformação, um começo de mudança na vida de Paulo. Eu acredito que esses 3 dias para ele devem ter sido 3 dias assim muito difíceis para ele, porque ele teve esse encontro com Jesus e ele começou talvez a enxergar, a perceber, e todas aquelas convicções que ele tinha sobre mundo, sobre pessoas, a partir daquele momento começa a ruir, começa a desconstruir, começa a desconstrução do seu coração, dos seus pensamentos, das suas, enfim, de tudo que ele entendia que era certo. Então, esses 3 dias eu acredito que foram assim dias difíceis para Paulo. E nós, trazendo para nossas vidas hoje, às vezes a gente fica assim, lutando, parece que as coisas não vão mudar, mas aqui nós vemos Deus lapidando o
coração de Paulo. Paulo começa aqui a ter um coração mais quebrantado, mais inclinado para as coisas de Deus. Existe um ditado, né? Não lembro se é um ditado que fala, mas que às vezes você precisa tirar na carne, né? E aqui Paulo, literalmente, né? Ele tira, Jesus, ele tira na carne, ele vai no ponto forte de Paulo, que é a sua visão, né? Porque Paulo sem visão seria, assim, Paulo agora está desarmado, né? Está exposto, ele perdeu ali, não tem como reagir, né? E Jesus, ele vai na carne, ele vai naquilo que nós achamos, nós temos mais força, e ele vai no nosso íntimo. E ele faz isso por quê? Porque ele quer transformações nas nossas vidas. Às vezes nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos esse encontro com ele e achamos, nossa, muito duro, né? Mas é um processo que leva tempo, mas é um processo que nós precisamos muitas vezes passar. O Paulo passou por esse processo. Então, durante 3 dias, eu acredito aqui que ele estava relutando, né, não querendo deixar as suas coisas, não querendo abrir mão daquilo que ele entendia como certo, e precisou desse tempo, precisou desse momento para ele então mudar a sua vida. Então, mas só que depois disso, Paulo ele começa a entender, começa a compreender, e aí nós vamos ler a partir do versículo 10, continuando a leitura, fala assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Então aqui a gente já vê um homem já inclinado já para as coisas de Deus, já um homem que já mais quebrantado para as coisas de Cristo. A gente já vê uma mudança, né? Então, às vezes Deus ele faz isso com nossas vidas. Ele tira aquilo que nós temos de força, né? Tira aquilo que nós achamos que é o nosso ponto forte, e nós ficamos desarmados, ficamos expostos. Nós precisamos necessitar de ajuda na cidade mais básica possível. Aqui Paulo ele precisou. Então ele começa essa descontaminação. Então Paulo ele começa a orar. Eu fico pensando na oração de Paulo, né? O que será que ele orou, né? Porque Paulo com certeza ele já orava, né? Porque ele era um homem religioso. Mas eu fiquei pensando na oração do publicano e do fariseu, né? Que o fariseu ele se exaltava, o publicano ele se humilhava. E acho que nesse momento eu vejo a oração de Paulo aqui como um publicano falando: Cristo, olha, eu não te conheço direito, só ouvi você, só o conheço de ouvir falar. Olha, tudo que eu estava fazendo até hoje, eu achava que era o certo, era o correto, não queria mudar, mas tudo bem, estou aqui, estou disposto a ouvir, estou disposto a mudar o meu coração, a mudar a minha vida. E é esse coração que nós precisamos ir ao encontro de Jesus. A gente se desarmar e falar: Cristo, olha, não sou nada, eu preciso do Senhor. Essa é a realidade. É isso que nós precisamos dizer todos os dias: Cristo, eu preciso de Ti, me ajuda. Aquilo que eu conheço, aquilo que eu acho certo diante do Senhor está errado. Então, Cristo não manda ir para a direita, nós vamos para a esquerda. Cristo não manda ir para a esquerda, nós vamos para a direita, né? A gente começa a entrar em conflito. E aqui eu vejo Paulo já se entregando mais a Jesus Cristo, e aí começa a mudança dele. Nós vemos aqui 2 cenários, 2 quadros, né? O Paulo antes do encontro de Cristo e um a seguir. Versículo 12. Numa visão,
vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Então aqui Ananias, já conhecendo, né, já o histórico de Paulo, então Ananias se opõe e fala: Senhor, Paulo, a gente conhece quem é, persegue, né, todos os cristãos aqui, é um inimigo declarado do Senhor. Você quer que eu vá até o encontro dele? Não, né? Eu vou não. Mas no versículo 15 o Senhor fala, disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Não sei para vocês, mas essa palavra, quando eu li assim, nossa, que dura, né? Dura ouvir essas palavras, né? De novo, irmãos, as pessoas olhavam para Paulo e falavam: esquece isso daí, esquece. Hoje eu queria encorajar todos vocês que ainda não tiveram um encontro com Jesus, que estão buscando, estão querendo conhecer mais sobre Deus, a ter esse coração de se quebrantar diante dele. E nós que já somos cristãos também, a gente ter visão pelo próximo, né? A gente saber, poxa, olha, essa pessoa aqui está perdida, mas tudo bem, eu vou insistir, né? Porque se Cristo não desistiu, o que sou eu, então, para poder desistir, né, dessa pessoa? Então, a gente vê aqui Ananias se não querendo ir, mas quando Jesus fala, vá, então, quando Deus fala para a gente, vá, melhor você ir. Se você não for, olha, melhor não cair nas mãos de Deus. Então ele fala que, Ananias, eu escolhi esse homem para ser meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Então a gente percebe aqui que Cristo, que Deus, ele tem uma visão muito superior à nossa, né? Você pegar uma pessoa que perseguia, daqui a pouco quando virasse a chave, e a pessoa começasse a pregar, uma pessoa que ia contra ao caminho, agora ele é a favor. E Cristo, né, ele tem esse poder, Deus, ele tem esse poder, né, de transformar os corações, ainda que nós não tenhamos nenhuma visão por qualquer pessoa, até nós mesmos, mas saiba que Cristo, ele tem a visão para você, ele pode transformar a sua vida, seja o que você for, seja o que você estiver passando, e ele pode te usar intensamente, poderosamente, assim como ele usou Paulo. Porque Paulo, ele foi um grande pregador para os gentios, e ele fala, ele é meu instrumento escolhido. Então, quantos estão aqui essa manhã e têm permitido, né, que o Senhor nos use como instrumento para poder nos pregar, para podermos falar de Cristo para as pessoas? Versículo 16. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Eu fiquei lendo aqui e falei, nossa, Deus, como parece até mal, né? Parece que está fazendo de propósito agora, né? Você me perseguia, Paulo? Agora vou te dar um motivo para você, então, sofrer, né? Para você que é um motivo para perseguir as pessoas, você quer um motivo, uma causa nobre que você acha que é certo, então eu vou te dar um motivo. Mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. E a gente olha aqui e fala, poxa, servir a Cristo, servir a Deus deve ser muito difícil, eu vou sofrer muito, eu não quero. E realmente, servir a Deus não é um mar de rosas. Vamos dizer que se você servir a Deus, sua vida vai mudar. Você vai ter, sim, muitas lutas, muitas perseguições, mas tenha bom ânimo, porque Cristo venceu o maligno. Eu queria ler um versículo, não precisa vocês ir lá em Mateus, capítulo 5, Jesus falando, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa
da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, irmãos, seguir a Cristo não é sinônimo de bonança, não é sinônimo de mar de rosa, não é sinônimo de uma vida boa. É claro que Deus, na sua infinita bondade, Ele nos permite desfrutar de muitas coisas boas aqui na Terra. Você poder viajar, você poder vislumbrar, comprar um carro, uma casa, desfrutar das coisas que Deus Ele construiu, que Ele fez. Só que isso não impede você ter suas guerras espirituais, isso não te deixa imune, de você lutar contra a sua natureza humana. E a gente sofre. E Paulo, ele sofreu muito, por conta de Cristo. Paulo, assim que ele foi batizado, ele teve que fugir, que as pessoas queriam matar ele passou fome. Paulo, ele tomou muitos açoites, foi preso, sofreu naufrágios. Paulo, diante do tribunal, ele não teve ninguém que fosse a favor dele, ninguém tivesse com ele naquele momento. Pessoas que diziam cristãos o traíram. Então Paulo sofreu muito por servir a Cristo. Então queria dizer que nós iremos sofrer, sim, irmãos. Seria uma grande mentira, seria uma utopia eu falar que não venha. Muitas pessoas pregam hoje, venha, que sua vida será transformada, você vai prosperar. Sim, mas tenhamos consciência que nós iremos sofrer por causa de Cristo, mas tenhamos bom ânimo. Amém. Continuando. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha. Enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Então, aqui nós já vemos um Paulo totalmente disposto, decidido a servir a Cristo. Então, depois desse encontro com Jesus, inclusive até a canção que nós lemos, nós cantamos, tem muito... Eu fiquei pensando na letra dessa canção. É interessante que nós nem combinamos nada. Quem escolheu, Chiquinho, a gente nem tinha escolhido. Nós não tínhamos nem pensado nada, Mas essa canção calhou, muito bem com o que nós estamos vendo hoje. A canção tema, que fala: teu olhar desvenda o meu olhar e me faz enxergar quem realmente sou. Então Paulo não enxergava quem ele era. Depois Cristo fez ele enxergar não só fisicamente quem ele era, mas espiritualmente também, quem ele era. Tuas mãos moldam o meu viver. E Paulo ele foi moldado durante esses 3 dias. Ele foi ali, exprimido de todas as formas, moldando, como James compartilhou em Jeremias, um vaso novo. Eu sou barro, tu és oleiro. Decidi não me esconder de ti. Então Paulo ele teve esse encontro com Jesus, só que ele não decidiu se esconder do Senhor. Ainda que fosse difícil para ele aquele momento, mas ele se dispôs a encontrar, a viver aquilo que Jesus tinha para a vida dele. Vim por tudo que há em mim. Ele fala: estou aqui, vem tocar em mim. Molda meu viver, cumpre o teu querer.
Então Paulo ele se dispôs, falou: Senhor, estou aqui. Quando ele orou: Senhor, estou aqui, vem tocar em mim, né? Molda o meu viver, cumpre o teu querer. Então, exatamente essa é a escritura, né, que nós acabamos de ler. E Paulo, quando Cristo falou: esse é um instrumento, né, que eu vou usar você como instrumento. Então, o Senhor cumpriu, né, o querer dele na vida de Paulo. Ele quer cumprir na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. A esperança para aquele que crê, a esperança para quem se humilhar. Então Paulo ele creu em Jesus Cristo. Paulo ele se humilhou diante de Jesus Cristo, né? Ele tinha tudo para ser um homem, para seguir, trabalhar de forma forte para contrapor o avanço do reino de Deus. Não tinha nenhum tipo de expectativa, mas a esperança para você e para nós. E essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo. Então, a partir desse momento, imediatamente, versículo 17. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Paulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você via enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então esse é o chamado que Deus nos tem falado hoje, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. E eu acredito que Paulo não só começou a ver, ter a sua visão física, mas também a sua visão espiritual. A partir daquele momento, Paulo ali é uma outra pessoa. A gente vai ver aqui, se dá tempo. E fala que levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Então aqui nós já vemos um outro homem. Eu queria ler, para a gente terminar, Atos, capítulo 22. Aqui é o Paulo falando, é o próprio Paulo falando. O discurso de Paulo falando aqui, diante do comandante que o interrogou. Atos, capítulo 22, ali narrando, né, o que passou na vida dele. Ele fala assim, versículo 14. Então ele disse: o Deus do nosso antepassado o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora que está esperando? É uma pergunta. E agora que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Então é com esse versículo que eu gostaria de terminar hoje essa pregação, encorajar todos a ser testemunhas, a conhecer e a ver o justo, a Cristo, a ouvir as palavras que Ele tem para nós. E aí faz uma pergunta: agora que está esperando, né? Essa pergunta eu faço para todos que ainda não conhecem a Jesus Cristo profundamente. E agora, o que você está esperando? O que você necessita, né? Ou até mesmo para nós que já servimos a Cristo há um bom tempo, mas nossos corações estão longe, está distante. E agora, o que você está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Então, irmãos e amigos, a todos que estão aqui essa manhã, quantos de nós encontramos Jesus no caminho? Quantos de nós estamos no caminho dessa vida, né? Dessa vida cheia de afazeres, de tantas coisas, mas nós não queremos nos submeter a Jesus Cristo, não queremos entender, ter esse encontro profundo com Jesus. Ao invés disso, nós relutamos em nossos corações, nós o negamos, nós o perseguimos com a prática das nossas vidas. Então a mensagem hoje é para que nós possamos, nesse caminho,
dar a volta para casa, ou seja, independente de você estiver no caminho da sua vida, você possa ter esse encontro de Jesus e mudar a sua vida, porque Cristo ele tem grandes sonhos, grandes planos para a sua vida hoje e sempre, ainda que as pessoas não olhem para você e falem, poxa, não tem expectativa, mas Cristo ele tem planos para você, ele quer usar a sua vida de forma espetacular e que nós possamos nos render à vontade do nosso Deus. Amém? Amém. Espero que de alguma maneira possa ter acrescentado na vida de vocês. Obrigado pela paciência, obrigado por ouvir a mensagem. Vamos orar e a gente pode cantar essa canção novamente, né? Pode? Eu queria convidar a gente cantar essa canção novamente. Para quem se humilhar, possamos cantar e nos humilhar diante de Deus. Deus, obrigado. Podemos ler a Tua Palavra, podemos compreender aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, possamos nos humilhar diante do Senhor, assim como Paulo, Deus, teve a sua vida transformada depois que ele teve um encontro profundo com o Senhor, um encontro íntimo, Deus, com o Senhor. Pai, que possamos nos humilhar, que possa nos moldar, Deus, nossos corações, as nossas mentes, possamos, Pai, inclinar, Pai, todos os nossos corações, nossos planos, nossa vontade para o Senhor. Obrigado porque o Senhor tem expectativa, Deus, por nossas vidas, ainda que nós mesmos, Deus, não tenhamos visão para nossas vidas, mas o Senhor está sempre de braços abertos a nos ouvir, a nos receber. O Senhor quer ter, Pai, esse encontro, o Senhor quer que servimos ao Senhor de todo o coração, Deus. Obrigado por estarmos aqui, de estarmos reunidos aqui como igreja, como amigos, como família. Obrigado pela presença de todos aqui. Continue conosco essa tarde, esse dia.